Coragem não é continuar quando tiver força, mas sim continuar quando não tiver força. Está a começar assim mais uma edição do programa Chiquento Jazz. Meu nome é Nésio Tembe, eu sou apresentador deste programa que fala sobre a música jazz. No programa de hoje teremos um convidado especial, alguém que não precisa de muita apresentação. Ele já é uma das nossas estrelas naquilo que é o panorama da música moçambicana. Estou a falar de Joe Malou. Ele vai ser o nosso entrevistado de hoje. Mas antes disso, vamos à nossa primeira rubrica, que será a rubrica Revivendo. No Revivendo de hoje vamos falar sobre alguém que foi muito importante para a música, mas também como ativista social. Falo-vos de Miriam Makeba. Miriam Makeba foi uma das figuras muito sonantes na África do Sul, na África e no mundo no geral. Ela trouxe um panorama diferente e defendeu muito os direitos no tempo do apartheid na África do Sul. Miriam Makeba é a nossa aposta de hoje. Voltaremos daqui a mais um bocado com o nosso convidado especial na nossa rubrica Minha História. Não saia daí. Como já havia anunciado no nosso programa de hoje, teremos uma figura que dispensa alguma apresentação. Ele já tem consigo cerca de 3 álbuns e já trilhou nesta carreira artística que é a música, e ele vai falar sobre si. Joe Malou, como está, ilustre? Oh, Nésio, muito obrigado pelo convite. Estou bem de saúde, graças a Deus. E a música também. A música é aquilo que já está dentro de mim. Mesmo quando a gente tem outras tarefas, a gente não se esquece da música. E é por essa razão que estou aqui. Faz parte da dieta alimentar? É verdade. Ok, isso é bom saber. Eu sei que falar sobre si é mais um programa. O senhor já fez tantos e dispensa alguma apresentação, como eu acabei de dizer. Sei que começou a tocar um pouco cedo, por aí, quando tinha 12 anos, na Mafalala. Poderia nos contar um bocadinho como é que foi o princípio, aquele cheirinho, o primeiro toque que teve, ou o primeiro encontro que teve com a música? Bom, eu comecei como vocalista e corista ainda na igreja. Igreja Congregacional Unida, que tem mesmo os traços com o Metodista Unido. Ok. Que era a igreja do meu pai. E meus pais, vamos lá dizer assim, no sentido de que a minha mãe era da católica, mas entrou para essa mesma igreja. Ok. E foi lá onde eu comecei. Eu cantava, gostava muito de cantar, cantava muito. Em casa, no chuveiro, em tudo que era canto, eu cantava juntamente com os meus irmãos. Minha mãe também canta, ainda até hoje canta. Claro que ela canta mais na igreja. E fiz isso durante um tempo e tivemos um grupo chamado Nzuti. Okay. Eu nasci na Mafalala. Era o bairro onde os meus pais tiveram uma das casas. Eu nasci lá e meu pai é de Machixe. Okay. Minha mãe é também da província de Inhambane, mas ela é do lado do shopping. É Bitonga. Meu pai e é Bitonga, exato. Okay. E eu aprendi muito com as línguas moçambicanas nacionais. Sobretudo tive o orgulho de praticar aquilo que são as línguas dos meus pais e também buscar outras línguas do país. Ok. Trazer para a música e os ritmos moçambicanos para a música. Acho que isso percebe-se mesmo nas suas composições. É verdade. Mas isso foi depois de eu sair. Não vou dizer sair, porque eu sou ainda fruto da igreja, mas quando eu comecei a fazer a música fora da igreja, entrei para grupos
como Atrevidos, Ok. Fungabanga. Atrevidos era o grupo do Jimmy Guaza, o filho do Aaron Samson, Ok. da banda Cacana. Banda Cacana, sim. Eu fui vocalista por pouco tempo. Também fui vocalista da banda Fungabanga por pouco tempo. Estava a substituir o Jorge Maciel. Oh, Jorge Maciel. Aprendi muita coisa, Sério? assim, que está nos Estados Unidos já. Ok. Filho do Jaco. Sim, conheço, sim. E eu passei por essas bandas e aprendi muito. O líder era o Walter Mabas. Uhum. Estava lá o Gonzaga como baixista. Era uma banda muito interessante. E depois disso comecei a ganhar novos horizontes. Trabalhei com Mandias Coral, que era o primeiro grupo coral em Moçambique que interpretou música folclórica, música clássica, vários estilos, jazz, óperas, fusão, não sei o diríamos. que, exato. Foi o primeiro grupo em Moçambique e tínhamos lá um maestro chamado Faustino Antônio, falecido já, e que era uma pessoa que conhecia a música na sua íntegra. Tinha estudado na Rússia. Ok. Também trabalhei com Zé Mucavel durante 6 anos. Também trabalhei com Arão Litsur e também muitos anos. E fui andando, mas tentando explicar a minha história de forma resumida, posso dizer que isso aconteceu posteriormente, porque antes, em 1999, a minha carreira a solo começou a Florir. ou melhor, eu iniciei a minha carreira a solo, já mesmo com força, porque foi quando eu ganho o primeiro prémio, chamado Francofonia. Mas eu já fazia composições, já tocava, já cantava, fazia concertos. Mas em 1999, o Prêmio Francofonia começa a trazer uma nova abordagem, uma nova forma de estar na minha vida, uma nova responsabilidade. Ganhei esse prêmio entre cerca de 120 grupos que participaram, nós ficamos em primeiro. Uau. Mas foi com um trio. Tinha lá o meu irmão mais novo e tinha um amigo chamado Mohamed, que nós chamamos Jadinho. Ganhamos esse prêmio, fomos à França e tivemos um estágio linguístico em La Rochelle, etc. E daí a minha carreira começou a ter um corpo e comecei a ter ideias de trabalhar. Mas com estes artistas que eu trabalhei, com quem eu trabalhei, muita coisa abriu-se. Fui aprendendo novas maneiras de estar, novas maneiras de compor. Trabalhei também com o projeto Mabulo. Uau, a lista é Também longa, hein? por pouco Se tivéssemos falar sobre tudo isso, acho que ficávamos aqui a noite toda. Exatamente. Tá bom, vamos aproveitar para ir a uma rubrica para descansarmos um bocadinho e absorvermos um bocadinho mais aquilo que será a nossa conversa hoje com o nosso convidado. Na rubrica Ícones da Nossa Música, teremos hoje uma figura também que dispensa alguma apresentação. João Domingos será a nossa preferência de hoje. Não saia daí. Continuando aqui a nossa entrevista com este nosso entrevistado, que alguns de vocês acredito que já perceberam que ele é uma pessoa que tem muita informação e acredito que iremos ficar aqui por aí 10 programas para poder perceber tudo o que ele tem por dizer. Mas vamos ficar com o importante e vamos tentar ver o que nós podemos absorver a partir daí. Ilustre, sei que tem 3 álbuns e o primeiro acredito que foi gravado por aí em 2006, se não estiver errado. Podemos falar um pouco sobre o historial, como é que foi para gravar esse álbum em breves palavras? Eu gravei este álbum em 2006. Acredito que lancei o álbum em 2006. Mas comecei a gravar em 2005, por aí, acredito. Mas foi gravado na África do Sul, em Durban. Okay. Foi uma primeira experiência para mim.
que levar artistas para a África do Sul, Diáspora. gravar, foi muito complicado. Eu ainda não tinha essa experiência e custou-me muito caro. Mas pronto, foi o meu primeiro álbum e fiz com toda a força. E tivemos os erros que tivemos Logicamente. as falhas que tivemos. Mas eu até admiro que muita gente gosta do primeiro álbum, mas eu próprio Há muita digo que energia, há muita coisa dedicação. que aquele álbum tem que eu não faria hoje, com a experiência que já tenho. Mas é assim mesmo, a experiência adquire-se ao longo do tempo. Logicamente. E fui fazendo e gravei o segundo já em 2011. Que é o Qual foi o título do primeiro O álbum? primeiro álbum foi Vida Sem Orgasmo. Por que Vida Sem Orgasmo? Quando fiz o álbum, eu carregava muitas tristezas, Ok. carregava muitas mágoas, não minhas, mas de todos que eu via, ou muita gente com quem convivia. Então, frustrações de pessoas que queriam fazer coisas e não conseguiam. Não conseguiam, ok. Por impedimentos de várias ordens. Há vezes que eu via, por exemplo, situações de pessoas no serviço em que queriam ter queriam pôr em prática uma determinada ideia, mas não conseguiam pôr exatamente porque o seu chefe barrava, ou porque, ok. etc. Então eu via muitas situações como essa. Então eu dei esse título de Vida Sem Orgasmo, porque Ok. é viver, mas sem nenhum prazer, sem nenhum auge, sem nenhum clímax. Então eu chamei, dei o título de Vida Sem Orgasmo por causa disso. E qual foi o título do segundo? O segundo foi Cesariana. Uau, outro título com Meus com títulos alguma são, essência muito meus profunda. títulos são sempre, sugerem sempre alguma reflexão. Ok. Cesariana porque tem dois sentidos. Sim, Tem sim. o César e Ana, Ok. que trabalham incansavelmente para ter o sucesso na sua vida. Mas também eu digo no meio da música que a vida para todos é cesariana. É um parto difícil Isso que é verdade. acaba se fazendo a cesariana. Então, ninguém apanha as coisas na facilidade. Quem tem sucesso sempre passa por obstáculos. Muitos obstáculos. Então, esse obstáculo eu chamo de cesariana. Ok. E o terceiro? O terceiro é o Lambinha, Ok. Isso já é em 2017. em 2017. Sim. Ok. Por que Lambinha? Lambinha, porque estamos a entrar hoje. Eu comecei a notar que de tempos em tempos estávamos a criar uma sociedade de lambibotas. Uau. E para mim, eu não nego que se lamba botas. Provavelmente eu também lamba, mas o que eu apelo nessa música é que as pessoas tenham modos de lamber. Porque lamber botas, até o próprio dono, a própria pessoa que está a ser lambida, chutar, Sentir-se dizer, olha, incomodado. sentir-se incomodada é complicado. De facto, é o exagero. Há uma maneira de lamber botas que o próprio lambido sente-se tão irritado. Ok. Então nós temos que ter modos. Não é que a gente não lamba o Lamber chefe. suavemente. Sim, é preciso lamber botas com orgulho, Ok. preservando o seu orgulho próprio, preservando a sua autoestima como pessoa e preservando o seu pensamento próprio. Principalmente com medida. Exatamente. Então eu canto esta música, foi o título do álbum, porque eu queria chamar a atenção às pessoas dessa prática que não é muito interessante Ok. e que temos que ponderar, temos Ponderar. que fazer, temos que faz- maneirar, como se diz por aí. Faz muito sentido. Yeah. Sabemos que vai tocar agora, tem aí um espetáculo em Manga. Poderíamos, em breves palavras, dizer o que é que vai ser aquilo que o público vai esperar do seu espetáculo? Sim, eu tenho um concerto no dia 5 de julho, é já daqui a uns dias, e que pretendo voltar para o cenário musical com muita força. Eu já
participei em vários festivais internacionais, já participei em vários concertos, mas tudo num passado distante. Distante, ok. Os últimos festivais que eu participei, o último festival foi em Dubai, em Emirados Árabes Unidos, não é? Ok. Há 2 anos, sensivelmente. Então, quero voltar à música porque eu estou metido em áreas que me roubam o tempo de fazer a música, de aparecer em público como músico, mas decidi que mesmo assim quero abraçar a música porque é pela música que eu sou o que sou hoje. Exatamente. E o concerto vai ser no Centro Cultural Moçambique, China. Tenho o apoio da TVM. Nós estamos sempre lá. Hein? Exatamente. Vai ser com convidados como Jimmy Lúlio, Roberto Chissonzo, Jaco Maria e Aniano Tamel. Uau! Portanto, vai ser um concerto na sala grande que tem 1.500 lugares. E o espaço, para muita gente que não conhece, é no campus da UEM, onde está o Centro Cultural Moçambique, China. Okay. E vai ser um bom show. Estamos a preparar com muita pompa. Que bom. Estamos agora de saída quase desta rubrica e é costume da casa pedir que o convidado nos apresente um vídeo, peça um vídeo que vai passar durante o programa para que a audiência em casa possa se lembrar de alguma coisa, digamos. Qual seria a sua escolha de vídeo? Eu não sei se a televisão de Moçambique tem, mas eu acredito que tem. Eu vou pedir o vídeo do Albino Mbie. Ok. Albino Mbie porque por uma razão muito simples. Ele é meu amigo, e eu trabalhei com, ou melhor, ele já tocou as minhas músicas, algumas das quais vou tocar lá no concerto. Ele é que gravou e também eu participei num álbum dele. Na estreia do álbum lá nos Estados Unidos, em Boston. Que bom. Estive com ele e ele disse uma coisa muito importante que marcou-me bastante, eu não sabia. Ele disse em público que eu era ídolo dele. Seriamente? Eu fiquei assim, eu disse, aí é possível isso, mas ele disse isso. Isso é muito tocante. Então, ou um dos ídolos dele. Então, eu acho que ele hoje está num nível superior, muito elevado em relação a mim, mas não tenho que invejá-lo. Pelo contrário, tenho que dizer, olha, força. E é por isso que eu peço o vídeo dele. Tá bom. Vamos sair com um vídeo do Albino Mbie. Até já. Estamos de volta e vamos nos preparar para a rubrica Meu Ídolo. Não saia daí. No Meu Ídolo de hoje teremos já alguém que está aqui conosco. Como disse, o Albino Mbie disse que ele era um dos seus ídolos. Logicamente que ele também deve ter algumas pessoas que ele se inspira nelas ou se inspirou nelas, que era para poder entrar nesta carreira da música. Quem foram os seus ídolos? Bom, o meu ídolo, existem aqueles que eu trabalhei com eles, que são vários, a partir da Round de Sur, Zé Bucavelli, etc. Mas o meu ídolo, na verdade, muita gente não sabe, é Luco Akanza. Uau! O meu ídolo é Luco Akanza. É a pessoa que, quando lhe vi pela primeira vez no Centro Cultural Franco-Moçambicano, eu não apanhei sono. Depois de ter voltado do concerto dele. Mas isso percebe-se também, acho, nas suas músicas. Eu sou fã número 1, posso arriscar a dizer isso, do Luco Akanza. E eu me inspiro nele. Ele sabe disso? Ele sabe. Já falei com ele. Já falaste com ele? E ele, felizmente, também me disse uma coisa interessante. Disse que eu tinha umas composições loucas. Uau! Ouvir isso de um grande artista como Luco Akanza não é fácil. É extremamente gratificante. Exatamente, é gratificantíssimo. Sei que existe essa palavra. Mais uma vez, vamos sair desta rubrica e voltaremos já, daqui a pouco, com a rubrica Pedagogia do Jazz.
Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje, na rubrica Pedagogia do Jazz, trago para vocês a escala maior de modo cromático, não é? Portanto, vamos começar aqui por cima, em Mi, forma descendente, e vamos fazer a descendente em Ré sustenido ou Mi bemol, descendente em Ré, ascendente em Ré bemol, descendente em Dó, assim sucessivamente até ao Mi grave. Desta forma. Bom trabalho e é isto. Jazz Live é a nossa rubrica seguinte, que vamos retratar aquilo que são alguns acontecimentos em termos de espetáculos, jam sessions, outras coisas que acontecem na nossa linda cidade de Maputo. Não saia daí que nós vamos lhe mostrar aquilo que tem acontecido arredores e dentro da cidade de Maputo, como Matola, Boane. Maputo é grande, Moçambique tem muita gente que faz jazz. E vou aproveitar para dizer aos nossos telespectadores que se vocês tiverem matérias, alguns assuntos que estejam relacionados com o jazz nas províncias, Moçambique não é só Maputo, peço que mandem para a TVM, que nós vamos publicitar, principalmente em termos de espetáculos, vamos falar sobre vocês na nossa agenda Jazz Gigs, e também se tiver acontecido aí algum evento, nós vamos publicitar no Jazz Music, que é onde nós retratamos aquilo que acontece no dia a dia da música jazz moçambicana. Não saia daí, fique com a rubrica Jazz Music. No Jazz Gigs de hoje teremos uma agenda muito boa, uma mistura de salada russa com um pouco de matapa e por aí em diante. Não saia daí porque esta agenda será muito interessante. Até já! A conversa está boa, o papo está agradável, mas tempo é dinheiro, as pessoas têm agendas por cumprir. Vamos agora àquela parte um pouco dolorosa em que temos que pedir ao nosso convidado que faça as suas considerações finais, beijinhos, os seus projetos, o ano ainda está no meio. Ele vai nos falar sobre isso agora. Bom, em jeito de finalizar a conversa, eu quero tranquilizar os meus fãs no sentido de que estou a voltar para a música com muita força. Com muita força. Quero participar de novo nos festivais nacionais e internacionais. Quero lançar, se tudo correr bem, o meu próximo álbum no próximo ano. Estou sempre a dizer próximo ano a falhar. Okay. Mas Deus é grande, acredito que próximo ano eu lance mesmo. Mas o que interessa é eu começar. Então que fiquem à espera e também venham ao meu concerto no dia 5 para reviver aquilo que vocês, como meus fãs, já sabem e conhecem de mim. E um pouco mais daquilo que eu fui adquirindo como experiência. Como experiência, exatamente. E vamos pedir que faça mais um vídeo, já que hoje não vais tocar e tal, é para só podermos nos conformar com mais vídeos, um vídeo.
Eu gosto... Pode ser internacional? Ou tem que ser nacional? É mais nacional. Não, se for... Se a ideia é eu gostaria que fechasse com um vídeo de um internacional do meu ídolo. Locua Kanza. Que é Locua Kanza. Então aí fica o vídeo de Locua Kanza. Eu também vou aproveitar para me despedir. Tivemos um dia agradável. Exato. Como disse o nosso convidado de hoje, ele está de volta e não perca a oportunidade de poder lhe ver neste grande concerto que vai acontecer e poder viver este momento que será melhor. E nós também saímos a ganhar porque é a música moçambicana que está em cima. E aproveitem ver também lá outros. Temos o Jimmy Lulho, temos o Jaco Maria e outros estarão lá a fazer parte deste grande concerto. Até daqui a 7 dias e nos vemos lá. Tchau, tchau. Ezali ndeli wateo na kozonga na Kongo.